Eu não sei de todas as coisas, mas Deus sabe. Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui no meu canal mais uma vez. Eu fico muito feliz quando você passa por aqui para vir me encontrar e para assistir o vídeo da semana. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te agradeço por passar por aqui. Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Vem me ajudar a fazer com que esse canal cresça mais ainda. Eu já te agradeço. Olha só, deixa eu ler para você a notícia. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 12 de maio. E olha o que diz. Uma médica chamou a polícia militar e o conselho tutelar depois de atender um bebê de 6 meses com mais de 30 lesões pelo corpo, em Anápolis, a 55 quilômetros aqui de Goiânia. O pai da criança foi levado à delegacia e informou à polícia que não sabia o motivo dos hematomas. Ele acabou sendo liberado. A menina está internada, é uma criança, uma bebê, em estado grave na unidade de terapia intensiva de um hospital aqui de Goiânia. A mãe disse que a bebê estava molinha no colo do pai e acionou o corpo de bombeiros que levou a criança para o hospital. A mãe foi junto acompanhando, foi o que disse um conselheiro tutelar que acompanhou todo o caso. Bom, esse é mais um daqueles casos que deixam a gente estarrecida. E que parece que acontece o seguinte, o negócio, criança com mais de 30 ferimentos, mas ninguém sabia, ninguém viu, ninguém sabe. Né? Lembra do caso do menino Henri, o Henri Borel? Também aconteceu a mesma coisa, a criança chega ao hospital cheia de ferimentos, cheia de hematomas, com o fígado arrebentado, a criança toda machucada, mas ninguém sabia. Como é que essa criança ficou assim? Ninguém sabia. Né? E agora, recentemente, essa semana, nós vimos o caso do garoto Gael, que também foi encontrado morto dentro de casa, com ferimentos na testa, e mais uma vez, ninguém sabe o que aconteceu. Você me pergunta e eu te pergunto, o que é que está acontecendo com os pais e mães desse país? Porque para muitas crianças ficar em casa junto de pai, junto de mãe, junto de parentes, cuidadores, representa um verdadeiro perigo. Por que ficar junto de pai, mãe e padrasto pode representar risco de vida para uma criança? O que está acontecendo com os pais? É claro que esses casos que eu mencionei são casos que chegam à mídia, que ganham alguma notoriedade, que vão aos jornais, porque a polícia acaba descobrindo. Mas vamos pensar, se esses são os casos que chegam até a mídia, imagine a quantidade de casos de violência contra a criança que ninguém fica sabendo. Quantas crianças por aí nesse momento não são reféns da violência doméstica? Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque a palavra de Deus diz que a gente não deve julgar para não ser julgado. Então eu não estou aqui julgando pessoas, mas eu estou observando e analisando comportamentos. Eu sou mãe, estou gravando aqui hoje no quarto do meu filho. Você está vendo esses bichinhos aqui na parede, tem até que tirar porque ele está crescendo. Diz que já não é mais criança, está com 7 anos, então tem que mudar essa decoração aqui. Mas eu sou mãe também e eu fico imaginando o que pode passar pela cabeça de um pai, de uma mãe que pratica violência contra seus próprios filhos. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu digo e eu afirmo que muitas pessoas não têm perfil para paternidade e para maternidade, em que eu afirmo categoricamente, se você se enquadra em determinados tipos, em determinados perfis, não tenha filho. Não tenha filho porque você se sente obrigado por A ou B a ter filhos. Se você é mulher e está chegando aos 40 e você acha que tem que ter filho porque está chegando, não tenha filho. Esse não é um motivo para ter filho. Você está chegando aos 40 anos, isso não é um motivo justo. Se você não sente esse desejo no coração, se você não se projeta como mãe, como pai, não tenha filho. Para que ter filho? Cuidar de criança, cuidar de filho é uma tarefa difícil. Eu acredito que seja a missão mais difícil que Deus nos delegou aqui na Terra. Você
ter um ser humano que está completamente debaixo da sua responsabilidade, da sua tutela, do seu cuidado, da sua proteção, e você tem que ensinar do zero todas as coisas para essa criança, não é uma missão fácil. Isso às vezes estressa a gente. É claro que eu não conheço os detalhes de nenhum desses casos. Eu não sei nada além do que você que está me assistindo sabe também, daquilo que a gente lê no jornal. Mas uma coisa une esses 3 casos e muitos outros casos que a gente não conhece, mas que acontecem todos os dias. Crianças que são submetidas à violência extrema, violência que culmina com a morte das crianças. E outro ponto em comum nessa violência é que ela é oriunda, ela é praticada, ela é cometida por pessoas que têm a responsabilidade de cuidar, de zelar, de proteger as crianças. Infelizmente, uma criança ela não tem a capacidade de muitas vezes dizer o que ela está vivendo, o que ela está passando, ela não tem a capacidade de saber para quem ela pode contar o que ela está vivendo, a violência que ela está sofrendo, as coisas que ela tem ouvido, a agressão que ela tem sofrido, a violência sexual que ela tem sofrido. Infelizmente, as crianças muitas vezes não conseguem entender, compreender o que pode ser isso que está acontecendo. Quanto mais procurar ajuda e dizer para alguém que a ajude, que a liberte, que a tire daquele inferno, daquele cativeiro que se tornou a casa dela. Infelizmente, os dias são maus e o amor de muitos tem se esfriado. Infelizmente, dentro de casa isso também tem acontecido. O amor de pais e de mães para com seus filhos. Mas uma coisa é certa, uma coisa que me chamou a atenção na notícia, na primeira notícia que eu li para você hoje, que foi da médica que recebeu aquela criança no hospital e que olhou o corpinho da criança e percebeu que tinha coisa errada ali. Ela não perdeu tempo. Ela imediatamente ligou para a polícia e ligou para o conselho tutelar para denunciar a violência que aquela criança estava sofrendo. Acho que nós também temos que passar a ser assim, não só com os nossos filhos, vigilantes, protetores dos nossos filhos, mas também com aquelas crianças que estão próximas a nós. Observar, observar, observar e observar. Nós adultos precisamos proteger, precisamos cuidar, precisamos zelar, precisamos educar, precisamos nos colocar à frente dessas crianças. A justiça diz que o lar e a família são exatamente os elementos que toda criança precisa ter. A criança precisa ter uma família e a criança precisa estar em um lar, precisa estar dentro de casa. Esse é o melhor lugar para ela. Mas a gente tem que ficar de olhos abertos, porque muitas casas com carinha de lar têm se transformado em verdadeiras prisões, campos de tortura para muitas crianças. Há muita gente por aí disfarçada de pai e de mãe que utiliza desse título tão nobre para molestar crianças, violentar crianças e assassinar crianças. E eu fico imaginando a carinha de uma criança que não compreende como uma pessoa tão próxima a ela é capaz de fazer tão mal a ela. Hoje eu estou bastante triste mesmo de todos os dias, ver que essas notícias não param de acontecer, essas notícias não param de chegar. E saber que debaixo da notícia existem milhares e milhares de outras crianças que podem estar na mesma situação, mas que não tem voz e não tem ninguém que diga, que grite, que peça socorro por elas. Que Deus nos ajude. Esse mundo jaz no maligno. Eu não sei de todas as coisas, mas Deus sabe. Deus sabe o que aconteceu lá na cozinha da casa do Gael. Deus sabe o que aconteceu lá no quarto do Henri. Deus sabe o que fez com que 30 ferimentos aparecessem no corpo do bebê aqui de Anápolis. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe bem como julgar e o que fazer com coisas desse tipo. Nós possamos orar
colocar a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, cuidar dos nossos filhos, para que a gente possa gerar crianças amorosas, crianças que ao crescer e quando crescer tiverem suas próprias famílias, eles possam reproduzir o amor que receberam dentro das suas casas. Que nós possamos gerar seres humanos mais humanizados, que nós possamos criar pelo exemplo e ajudar os nossos filhos a lidar com as suas frustrações, para que ao crescer eles não descontem nos outros aquilo que sentem, mas eles saibam partilhar dos seus sentimentos, e saibam amar, saibam se doar e criar filhos de maneira humanizada, amorosa e bíblica. Se a gente fizer isso, pelo menos dentro das nossas casas, a gente vai conseguir criar uma camada, um grupo de crianças também mais humanizadas, que possam ter famílias também mais humanizadas e fazer com que essa corrente ela se espalhe. Precisamos da graça de Deus para isso. O mundo precisa da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Eu te vejo no próximo curso.